Bom dia, senhores. Sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui hoje, nesse dia de muita informação. Então, nós vamos dar início. Senhoras e senhores, em nome da Amém da Glória, iniciamos este momento de cerimônia de abertura do segundo dia do amendoim no estado do Mato Grosso do Sul. Ano passado, realizamos o primeiro dia do amendoim no Mato Grosso do Sul. Enfrentamos tempestades, incertezas e ansiedade, porém vencemos. Esperávamos 200 participantes, superamos mais de 600 inscrições. Neste ano, preparamos o nosso melhor. Acreditamos no trabalho em equipe, nas empresas privadas e públicas, que mais uma vez, embaixo de sol e chuva que tivemos ontem, fizeram desse evento uma realidade. Gostaria também de agradecer em especial a Agraer, através do servidor Christian, e dizer que sem essa nossa parceria não teria existido nenhum dos nossos 2 dias de campo. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a mesa o Rogério Beretta, que é o secretário executivo da Semadesc. Convidamos também o deputado estadual Renato Câmara. Convidamos também o prefeito de Glória de Dourados, o Júlio Buguelo. Fique à vontade. Gostaríamos também de registrar e agradecer a presença de algumas autoridades. O prefeito de Vicentina, que está aqui presente hoje, que é o Kleber Dias da Silva, seu vice, que é o Eduardo Costa, conhecido como Oncinha, o gerente de mercado do Banco do Brasil, o Breno dos Reis Martins, representando a Embrapa, o Guilherme Asmus, e representando a Agraer, o Atílio Pioli. E também registrar a presença do prefeito de Angélica, o Edinho Cassus. O prefeito de Vicentina, Kleber, também. Obrigado pela presença. Saudamos ainda as demais autoridades, de forma especial aos produtores, técnicos, pesquisadores, empresa e comunidade aqui presente. Então convidamos a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Se o Senhor
Neste momento, para proferir sua mensagem, fará o uso da palavra o senhor engenheiro agrônomo Rogério Beretta. Bom dia a todos, prazer muito grande aqui estar presente no segundo Amém do Glória. Já começo parabenizando muito o Rogério pelo evento, pelo sucesso do evento, por estar atuando de forma tão organizada, tão planejada e principalmente da maneira com que a gente viu, né, trabalhando em família. Aproveito para parabenizar também a Jari, a esposa do Rogério, que a gente viu que está aí ativa na organização. Quero saudar a todos os pesquisadores presentes, começando aí pelos nossos amigos Fernando, Guilherme, presença também da Embrapa de Goiás. Saudar todos os prefeitos presentes já anunciados, os nossos amigos do Instituto Federal do IFMS de Naviraí, que eu vi que tem pesquisadores, o pessoal do Instituto MS Agro de Dourados. Saudar os nossos parceiros, Banco do Brasil, Sicredi, todos que fazem a roda girar. Saudar o deputado Renato Câmara, nosso prefeito Júlio Buguelo, companheiro de longa data, né? A gente estava rememorando fotos antigas ali. E por último, e mais importante mesmo, saudar todos os produtores e produtoras rurais. Saudar também meu amigo Gervásio da Copasul, grande companheiro. Saudar os produtores rurais, Rogério, porque é isso, o produtor rural sofre com seca, sofre com excesso de chuva, não é o nosso caso aqui, mas em outras regiões do estado, e você faz um evento trazendo uma nova opção, uma nova oportunidade, e o comparecimento é em massa. Então, isso demonstra que o produtor rural é um guerreiro, que o produtor rural está acostumado com os momentos de crise e sempre enxerga de modo muito positivo as oportunidades como um ponto de melhoria.
Então, em nome do governo do estado, né, secretário Jaime, nosso governador Eduardo Riedel, que estão retornando de uma missão internacional, mas pediram com que a gente viesse aqui com toda a nossa equipe. Quando eu falo com toda a nossa equipe, toda a equipe da Semadesc, presentes também todos os dois escritórios da Agraer, né? Cadê o Sandro, o Atílio, estão todos aí com os técnicos da Agraer, comparecendo em peso. Eu sei que são seus parceiros, vi a sua saudação para o Christian, mas é esse o papel da Agraer, é promover o desenvolvimento do agro, atuando em parceria. Então essa parceria sua com a Agraer é muito bem-vinda, por isso que nós estamos aqui em peso, porque o amendoim é uma prioridade do governo do estado. O governo do estado está trabalhando fortemente na diversificação da nossa cesta de produtos e o amendoim é uma das prioridades. Depois a gente vai falar com mais calma na palestra que a gente vai apresentar em seguida. Então é isso, deixar um recado rápido, um abraço do governador, do secretário Jaime, e parabenizar novamente os organizadores pelo evento, tá bom? Depois a gente comenta mais na seguida. Muito obrigado. Gostaria de convidar agora o deputado estadual Renato Câmara, que falar o uso da palavra. Bom dia, pessoal. Bom dia. Que alegria poder estar com vocês aqui para discutir essa janela de oportunidades que é o amendoim, resgatando essa cultura, que é uma cultura antiga aqui na nossa região. Eu conversava há pouco com o Bira, né? Também conversava aqui com o Simeão, lá de Viema. Lá em Viema, a época que iniciou tudo, tinha muito amendoim, e aqui também. Então quero te parabenizar, Rogério, pela organização. Fazer um evento como esse não é fácil, e ainda mais com o público que está aqui, né? Isso demonstra que existe uma vontade, né, Beretta? Uma vontade dos produtores de conhecer mais essa cultura, de resgatar as novas tecnologias, que não são mais as tecnologias lá de trás, as variedades mudaram, muita coisa mudou, e poder ser uma opção para o produtor de toda essa região e poder ser mais uma alternativa de renda importante. Por isso que estamos todos aqui juntos, a Embrapa, né, aqui em nome do Guilherme, também o Christian, aqui que representa a Agraer local, e saudar todos os técnicos da Agraer, aqui o Gerva, que veio lá de Naviraí junto com o Tuca engenheiro agrônomo, formou junto comigo, e o Gerva que comanda a nossa cooperativa muito bem, viu, Gerva? Vamos levar o amendoim para lá também. Então, para nós é uma alegria poder estar aqui como deputado estadual, representando o agro lá na Assembleia Legislativa, como engenheiro agrônomo, técnico agrícola da Fundação Bradesco. Vi como é importante na prática, e fiz no município de Viema, a diversificação das atividades agropecuárias, e Glória de Dourados sempre foi uma grande referência, Eliane e Miltinho, vereadores aqui de Glória, sempre foi uma referência da inovação na nossa região. E agora comandada pelo Buquero, que também é colega agrônomo e que tem essa responsabilidade, né, Buguela? A sua presença aqui demonstra muito esse compromisso com os agricultores e produtores aqui da região, e principalmente de Glória de Dourados. Estava o Kleber aqui, não sei se ele está aqui ainda, de Vicentina, mas também o Edinho, de Angélica. Enfim, isso demonstra que nós estamos juntos com vocês para poder desenvolver essa atividade cada vez mais, para ser uma alternativa rentável para todos os nossos produtores. Um forte abraço a todos, bom evento, estamos juntos nessa caminhada. Muito obrigado. Gostaria agora de convidar o prefeito municipal de Glória, o Júlio Buguera, para fazer o uso da palavra. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal.
Bom dia, gente. Aqui é o momento de ganhar dinheiro. Aqui é o momento de nós buscarmos melhoria para vocês. Então, bom dia. Aê! Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, por esse momento. Um momento importante para a glória de Dourados. Segundo encontro do amendoim, Rogério. Vem aqui na frente, mas você tem que ficar escondido, não. Você tem que ficar aqui, ó. Pessoal, esse aqui é o Rogério. Todo mundo conhece, Glória conhece também. Eu sou técnico agrícola de formação na ETEC Presidente Prudente, Dr. Antônio Frades de Toledo. Momentos maravilhosos, a qual minha vida não gostaria de repetir. Sou engenheiro agrônomo formado em Dourados. Alguns amigos formaram comigo estão aqui, trabalhando, não sei como, mas estão trabalhando. Muito feliz por vocês. E eu quero dizer aqui, Rogério, em público, o orgulho que Glória de Dourados tem de você. O orgulho do homem empreendedor, o homem visionário que você tem sido para a Glória de Dourados. O amendoim é uma cultura nativa de Glória de Dourados. Se você pegar a história do amendoim no Mato Grosso do Sul, essa região aqui que teve esse desenvolvimento com essa cultura, no qual foi esquecida por décadas. E você, junto com a equipe que vem junto com você, e nesse momento eu quero agradecer aqui o Christian, em seu nome Christian e João, agradecer a todas as equipes da Agraer que levam esse conhecimento a toda a nossa região em Mato Grosso do Sul. E dizer, Rogério, que nós assumimos um compromisso com Glória de Dourados. A partir do dia 1º de janeiro, eu como prefeito, minha vice Delma, nossa equipe e os vereadores Milton, que está aqui, a vereadora Eliane, para fazer Glória de Dourados dar certo. E ninguém faz nada dar certo sozinho. Todo mundo, para fazer algo ir na frente, precisa de alguém. Então eu quero dizer, Rogério, que Glória de Dourados, o município ao todo, é parceiro da Amendo Glória e poderemos lutar, viu, Bereta? Nós ainda temos pouco tempo, conforme a bênção da reforma tributária, que tende a lascar com nós dos municípios pequenos, mas nós ainda temos pouco tempo para buscar a industrialização do amendoim aqui na nossa região. Porque isso vai agregar valor, vai agregar melhorias a vocês, vai agregar qualidade de vida ao meu pequeno produtor, que Glória de Dourados, a sua maior proporção, são pequenos produtores. E eu preciso se preocupar com isso. E essa preocupação eu preciso de você, Rogério. E junto com você e de toda a sua equipe. Então eu queria deixar essa palavra, dizer a cada um de vocês que estão aqui hoje, Glória de Dourados precisa de vocês para voltar a ser a capital de algo. E eu torço que seja a capital do amendoim, ou que nós voltamos a ser a capital do leite, ou que nós possamos ser a capital da suinocultura, mas nós precisamos dar fomento ao município de Glória de Dourados. Fui eleito para isso, montei uma equipe para isso, mas se a minha equipe tiver vontade, se eu tiver vontade e nós não tivermos parceiro, não vai dar certo. Então eu preciso de parceria. A prefeitura fica na rua Cuiabá, no final da rua à esquerda na avenida. Estou lá todo dia até meia-noite, depois da uma estou de novo, 1 da madrugada. Pode ir lá falar comigo, que quem quiser fazer Glória prosperar, Glória está de portas abertas para vocês. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês e que esse ano a cultura a qual vocês representam ou plantam seja a cultura que mais vai dar na história do plantio de vocês. Que Deus abençoe a todos vocês, um ótimo evento. E assim, com a mensagem do senhor prefeito Júlio, encerramos neste momento a solenidade de abertura do segundo dia do amendoim do Mato Grosso do Sul. Convidamos as autoridades para que ocupem os seus lugares e, na sequência, acompanhem as atividades. A todos, um bom dia e um ótimo evento. Vou passar a palavra agora para o Fernando, e aí o Fernando, a partir de agora, vai conduzir as palestras. Alô, Rogério, obrigado. Obrigado às autoridades aí que participaram da abertura oficial. E Carlos da UNOeste, por favor, cadê você? Luiz Carlos Cordeiro da UNOeste. Por favor, Luiz Carlos.
Luiz Carlos, da Unoeste. Estamos precisando de você, o pendrive da apresentação está aqui contigo. Luiz Carlos Cordeiro. Luiz Carlos Cordeiro, cadê você, Luiz Carlos? Deve estar trabalhando, já deve estar conversando com os produtores. Pessoal, a gente vai iniciar então os trabalhos das palestras. Vai começar com o engenheiro agrônomo Rogério Beretta, que já foi apresentado e você já conhece. E a gente, em cada palestra, a gente vai fazer o seguinte: após a palestra, a gente abre para 3, 4 perguntas, né? Rapidamente, porque nós temos bastante palestras hoje ainda, para que a gente tenha um tempo eficiente, aproveite bastante o tempo, tá ok? Então vamos dar início. Bom, doutor Rogério, por favor. Renan, faz um favor para mim. Como não tem passador, vai me dando uma assessoria aí. Bom, pessoal, bom dia novamente. Rapidamente, gente, a gente quer trazer um pouco do que está acontecendo no estado, um pouco da realidade do estado do Mato Grosso do Sul hoje para vocês aqui presentes nesse evento. Pode passar, Renan. Aí pode passar, todos. Sou Rogério Beretta, sou engenheiro agrônomo e trabalho na Semadesc. A Semadesc hoje, gente, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde todas as áreas de desenvolvimento econômico estão dentro da Secretaria. Então, o agro, a pecuária, a indústria, o comércio, serviço, mineração, geração de energia renovável, então está tudo dentro da Secretaria. O secretário Jaime Verruc e eu sou o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico. Então, primeiro eu trago para vocês aqui, gente, para vocês conhecerem, terem ciência do que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. Eu trago o primeiro slide dos índices que o Mato Grosso do Sul alcançou ao longo desses últimos anos. Então, são índices de destaque. Primeiro, Mato Grosso do Sul é o estado que mais cresceu o PIB do agro em todo o Brasil. Todos esses números que eu vou passar para vocês não são números calculados pelo governo, são números calculados por fontes oficiais do Brasil. Então, nós temos hoje o maior crescimento do PIB em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul cresceu 32% do seu PIB. Depois, Mato Grosso do Sul também é líder em investimento público por habitante. O que é? Quantidade de recursos que o governo investe na economia dividido pelo número de habitantes. Depois também somos o principal estado em crescimento da indústria de transformação. Todos vocês sabem que uma das metas do governo do estado é industrializar a produção. É justamente o que o Buguero estava falando aqui. Não basta a gente produzir amendoim, a gente tem que produzir amendoim e tem que industrializar o amendoim. Então nós tivemos o maior crescimento da indústria de transformação aqui no estado, mais de 68% de crescimento dos anos 2010 a 2020. Temos outros índices também muito importantes. Nós somos o terceiro estado em relação à taxa de extrema pobreza. Nós temos
Tínhamos 2,8%, vou falar tínhamos porque no final do ano passado a gente já tem notícia de que esse número diminuiu para 2% de taxa de extrema pobreza. É uma meta do governador acabar com esse número. Nós não estamos satisfeitos com 2%, nós temos que zerar esse número. Não podemos ter ninguém no estado em condição de extrema pobreza. Também temos um índice muito importante, é o terceiro estado com melhor capital humano. Capital humano significa potencial de adoção de tecnologia, de desenvolvimento, de empreendedorismo, e esse é um índice muito bom do governo do estado. Outro índice importante, é o terceiro estado com a menor taxa de desemprego no Brasil, 3,8% de desemprego. Todos vocês sabem a dificuldade para contratar mão de obra, isso em todos os setores. Por quê? Porque nós temos praticamente uma condição de pleno emprego aqui no estado. Esse é um índice que muito nos orgulha e a gente está trabalhando para a gente qualificar melhor a nossa mão de obra, de modo que mesmo aquele que está empregado, se qualificando, ele possa atingir cargos melhores e ganhar melhores salários. Também temos o quarto maior índice de ocupação, né? E o sexto índice em qualidade de vida. Pode passar, Renan, passa duas, que essa está repetida. O nosso estado, gente, falando um pouco de meio ambiente, é um estado que se caracteriza por isso aí. Nós temos 3 biomas. O bioma Mata Atlântica, aqui nessa região de vocês, um bioma muito protegido, o bioma Cerrado e o bioma Pantanal. O bioma Pantanal, o bioma mais protegido do nosso estado, 84% de áreas preservadas, e o bioma Pantanal representa 33% do nosso estado. Somando a preservação do nosso estado de maneira geral, nós temos 38% do nosso estado ainda, né, em vegetação nativa, sem antropização. Então isso é um índice espetacular. Pode passar, né? E aqui, um trabalho que a gente faz desde 2012, um trabalho de acompanhamento do uso e ocupação do solo de Mato Grosso do Sul. Esse trabalho traz cada cor representando uma cultura. A gente faz isso desde 2012, 2 vezes por ano, através de imagem de satélite. Um trabalho muito forte, muito bem feito pela equipe da AproSoja, e ele traz, então, aqui na cor laranja, a presença da soja no nosso estado. Então vocês estão vendo aqui a região de vocês com predominância grande de soja, a região de São Gabriel, de Chapadão, de Sonora. Na cor roxa vocês veem o plantio da cultura da cana-de-açúcar. Em cor marrom, o plantio de eucalipto, que vem crescendo fortemente aqui no estado, é uma das grandes diversificações, uma das grandes oportunidades do estado. A cor verde é a área de vegetação remanescente, e a cor branca, que praticamente é a cor de fundo, é a cor das áreas de pastagem. Então nós temos 4.200.000 hectares de soja, nós temos 800.000 hectares de cana, hoje já estamos com 1.600.000 hectares de eucalipto, nós temos 5.000 hectares de pinos, 20.000 hectares de seringueira, 17 milhões de hectares de pasto. E o que isso fez acontecer ao longo dos anos? Pode passar, Renan. A gente, quando acompanha isso ao longo dos anos, a gente nota o quê? Que nós tivemos uma redução nas áreas de pastagem de 4 milhões de hectares. São 4 milhões, hoje praticamente 4.500.000 hectares de redução da área de pastagem. Isso é bom? Aparentemente não, né? A pecuária está perdendo, mas é muito bom. Porque a pecuária, na verdade, não está perdendo área de pastagem, a pecuária está se tecnificando. E essa área de redução de pastagem que está abrindo espaço para o crescimento das outras culturas. Abriu espaço para crescer cana, para crescer as áreas de eucalipto, né? Hoje 1.600.000 hectares, na última medição que nós fizemos. A expectativa é que a próxima medição, que é daqui 2 meses ou 3 meses, deva aparecer uma área já de mais de 1.800.000 hectares de eucalipto. O crescimento das áreas de cana-de-açúcar, o crescimento das áreas de soja, que hoje a gente já fala em 4,5 milhões de hectares de soja.
E isso daí demonstra a sustentabilidade do nosso crescimento do agro. Nosso agro não cresce em cima de desmatamento de áreas de reserva. Nosso agro cresce em cima de intensificação, tecnificação das áreas de pastagem. E essa cesta de produto, né, onde tem aqui outros, a gente está trabalhando muito para diversificar, foi o que eu falei para vocês. Nós precisamos trazer novas oportunidades e o governo vem trabalhando em cima disso. As novas oportunidades, né, são citros, que a gente já tem grandes áreas de plantio de citro aqui no estado. Em termos de projetos, já passa de 25 mil hectares de plantio de citros. É uma alternativa para o setor dos citros de São Paulo, que está sendo fortemente atacado pela doença do green. E o amendoim. O amendoim que a gente começou a trabalhar há cerca de 4 anos atrás, fazendo palestras, incentivando, já conseguimos trazer uma empresa para fazer beneficiamento para o estado e a gente quer que outras empresas venham. Então o amendoim é uma oportunidade. A gente fechou o ano passado com 25 mil hectares de amendoim e a gente sabe que esse ano a previsão, até já divulgado pela Conab, é de mais de 40 mil hectares de plantio de amendoim e nós podemos plantar muito mais. Nós temos a área para isso. Além de ser uma alternativa para a intensificação das áreas de pastagem, também é uma alternativa para aquelas áreas mais arenosas, onde o risco de plantio de soja é maior. Então esse evento é um evento que vem ao encontro daquilo que o governo busca, a diversificação da nossa cesta de produto. As áreas de amendoim vêm chegando com muita força e graças a esse apoio maciço da pesquisa, que a gente está vendo aqui, várias instituições de pesquisas e universidades, e graças a esse apoio maciço dos órgãos de assistência técnica, a gente tem condições de crescer com muita sustentabilidade, adotando tecnologia, diminuindo os riscos, né? Então, isso daqui, para a gente, é o retrato do crescimento do agro do Mato Grosso do Sul. Isso aqui é a prova de que o agro cresce de forma sustentável, sem desmatamento, simplesmente mudando a ocupação do solo. Próximo, Renan. Esse slide aqui só para mostrar para vocês a velocidade de crescimento, né? Esse aqui, um slide só do crescimento da área de soja. A soja, em 2010, tinha 1.700.000 hectares. Em 2024, 4.230.000 hectares. Crescimento absurdo. Próximo slide. Esse é o crescimento das nossas áreas de eucalipto. Em 2010, nós tínhamos 340.000 hectares de eucalipto. Nesse último mapa, a gente já está com 1.609.000 hectares. Um crescimento que hoje a gente já fala, já tem expectativa de mais de 1.800.000, mas um crescimento que trouxe um desenvolvimento para uma região que anteriormente era predominantemente de pastagens de baixa pecuária de baixa tecnologia, e o eucalipto entrou naquelas áreas, ocupou, trouxe as indústrias, ou seja, ele fez um crescimento verticalizado dentro da cadeia, trazendo oportunidade de emprego, desenvolvimento, levando desenvolvimento para regiões que antes eram de atividade só de pecuária. Então esse crescimento da floresta é um motivo de orgulho para o Mato Grosso do Sul naquilo que a gente busca do plantio do produto primário e da industrialização. Somos o maior exportador de celulose do Brasil. Próximo, Renan. E o que a gente produz e para onde vai, né? Então assim, Mato Grosso do Sul, com todo esse panorama que eu mostrei, é o terceiro maior produtor de carne bovina. Nós somos o quinto maior rebanho do Brasil, mas somos o terceiro maior produtor. Isso demonstra que aquela redução da área de pastagem não afetou, muito pelo contrário, fez com que uma pecuária adotasse tecnologia, tanto que a gente, tendo o quinto rebanho, nós somos o terceiro maior produtor. Somos o quinto maior produtor de soja, quarto maior produtor de milho, segundo maior produtor de produtos florestais. Estamos prestes a passar na frente de Minas Gerais, que é o primeiro. Quarto maior produtor de cana. Além disso, as outras proteínas, carne suína e frango,
que aqui essa região também é muito forte nessa produção. Próximo, Renan. E esses produtos nossos são produtos que são exportados para esses destinos, né? A gente tem como principal comprador dos nossos produtos a China, todo mundo sabe, né? 50% dos nossos produtos é exportado para a China, o que é algo que a gente tem que se preocupar, temos que buscar mais compradores, não podemos ficar com tanta dependência de um cliente só, mas também a gente exporta para os Estados Unidos, para a Itália, para outros destinos como Indonésia, Argentina, Emirados Árabes, Alemanha. Então existe muita oportunidade. Próximo, Renan. E o que a gente ainda pode crescer? Quer dizer, a gente tem aqui mapeado que o Mato Grosso do Sul ainda tem duas oportunidades grandes de crescimento, né? A gente ainda tem áreas de pastagem que ainda podem ser convertidas para a agricultura. Quando a gente cruza as características de solo com as características de clima, a gente encontra aí aproximadamente, hoje talvez um pouco menos por causa do crescimento da soja, em torno de 4 milhões de hectares que ainda podem ser convertidos de pastagem para a agricultura, o que demonstra que a gente ainda tem muita oportunidade para o agro. Próximo, Renan. E esse crescimento, obviamente, sustentável. Então, próximo, Renan. O que a gente aposta que o nosso crescimento é sustentável? A nossa aposta foi justamente nesse compromisso que o governo do estado fez, um compromisso internacional de sermos carbono neutro até 2030. Essa aposta é porque a gente confia na nossa produção agropecuária. A gente sabe que a gente é sustentável, eu vou falar por que a gente acredita nisso, e agora a gente está trabalhando para comprovar essa sustentabilidade. Primeira notícia importante, nós fomos o estado que obteve os maiores índices de melhoria do balanço de carbono no Brasil. Esse trabalho vai ser publicado agora no final do mês, eu estou adiantando, mas já é uma notícia oficial. Em termos de melhoria de balanço de carbono, foi feita uma medição em todos os estados e o Mato Grosso do Sul foi o primeiro lugar. Próximo, Renan. Então, o que é o nosso plano para atingir a neutralidade de carbono? São vários pilares, né, para a gente atingir o carbono neutro. Primeiro, a gente trabalhar em termos de desmatamento ilegal zero. Isso é importante. Nós temos que ter desmatamento ilegal zero. Nós temos possibilidade de fazer desmatamento, mas ele tem que ser legal, tem que ser autorizado. Segundo, incentivar a energia renovável. Isso é importante. Só para vocês saberem, nosso estado, 94% da energia produzida aqui no nosso estado é renovável. É hídrica, solar, biomassa. 94%, um número altíssimo. Nós temos que terminar as nossas análises do CAR. A gente estava com muita dificuldade, agora com o sistema dinamizado, já passa de 20 mil propriedades com o CAR analisado, mas nós temos mais de 80 mil, nós ainda temos muito trabalho pela frente. A gente tem que trabalhar fortemente na questão de manejo e conservação de solo e água. Por quê? Isso é a base de tudo, gente. É aonde é o que a gente tem que cuidar com carinho, porque perder o solo e acabou a água, a gente não tem como avançar. Então nós temos um trabalho muito forte, o ProSolo está aqui, os nossos técnicos do ProSolo, Renan, que está aqui me ajudando, assessorando, Carlos Henrique, a turma da HR também é parceira do ProSolo. E as prefeituras, a gente tem trabalho com a prefeitura de Glória de Dourados, tenho certeza que o Buguelo acompanhou esse trabalho e agora vai dinamizar mais ainda na gestão dele. A gente tem feito parcerias com as prefeituras para atuar em pontos críticos, fazendo todo aquele controle no entorno, principalmente de Vossorocas, e priorizando áreas de pequenas propriedades onde o produtor não tem maquinário para poder fazer esse trabalho. A adoção de práticas agrícolas sustentáveis é outro pilar, é o que nós estamos fazendo aqui, trazendo tecnologia para o produtor rural e intensificando a pecuária sustentável, a pecuária de baixo carbono. Então esses são os pilares do programa Carbono Neutro. Próximo. E é isso que eu falei. O que a gente vem fazendo, né? O que a gente vem incentivando? Práticas agrícolas sustentáveis. Nós trabalhamos
alinhados com o programa ABC+, que é o programa de agricultura de baixo carbono do Ministério da Agricultura. A gente tem um comitê gestor, o Carlos Henrique, que está aqui com a gente, é o chefe desse comitê gestor. A gente vem trabalhando muito no fomento ao uso de bioinsumos, e bioinsumos têm crescido rapidamente, a gente precisa incentivar cada vez mais nas ações de manejo de conservação do solo. Próximo, Renan. Próximo. Você pegou dos grandes? Na adoção de práticas de plantio direto, e hoje eu já vi que tem uma palestra sobre o plantio direto de amendoim, né? Então, assim, nós temos que trabalhar muito essa técnica, porque isso é uma técnica que vai beneficiar muito no nosso sistema de balanço de carbono. Próximo. Em sistemas irrigados, nós acabamos de lançar um programa MS Irriga para dar informações precisas aos produtores para que eles possam trabalhar a irrigação. E a Copasul é parceira nossa nesse programa MS Irriga. O Cláudio é um companheirão de primeiras horas. E a gente tem, porque a gente tem hoje, pessoal, presta atenção, nós temos 120 mil hectares de área irrigada no Mato Grosso do Sul. O levantamento feito pela Exalc, a pedido da Agência Nacional de Águas, mostra que Mato Grosso do Sul pode irrigar até 4 milhões de hectares. Nós temos água e temos solos aptos para ampliar essa irrigação. E a irrigação é um seguro, é uma diminuição de pressão ambiental. A gente pode produzir mais no mesmo lugar, uma safra a mais, e a gente pode trabalhar com mais segurança em períodos de estresse hídrico. Próximo. Estamos trabalhando fortemente com florestas plantadas. Pode passar, Renan. Na recuperação de pastagens degradadas, agora o Ministério da Agricultura está lançando um grande projeto e nós somos parceiros do Ministério da Agricultura para incentivar essa recuperação de pastagens degradadas. Temos aqui um importante aliado que é o nosso FCO, que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que oferece recursos a juros baratos, né? Tanto o Banco do Brasil, quanto o Sicredi, quanto o Cicobi são parceiros nossos na concessão desse recurso. O ano passado, a gente emprestou 2,9 bilhões de reais, sendo metade para o setor rural e metade para o setor empresarial. Então, essa é uma importante ferramenta que o produtor pode acessar. Próximo. Nós trabalhamos muito incentivando as práticas de pecuária sustentável, né, principalmente através da nossa Embrapa Gado de Corte lá em Campo Grande, né, desenvolvimento de aditivos, melhoramento genético, a questão da medição da compensação que essas pastagens tecnificadas fazem em termos de absorção de carbono. Próximo. Sistemas de integração, ILPF, ILP. Mato Grosso do Sul é líder em adoção de sistemas de integração. Nós somos o primeiro estado no mais de 1.500.000 hectares de sistemas integrados do Mato Grosso do Sul. É o estado que mais adota ILPF. Próximo. Também na terminação intensiva. O que a terminação intensiva tem a ver com balanço de carbono? Se a gente melhora os índices de terminação intensiva, tanto semi-confinamento quanto confinamento, e isso tem acontecido no Mato Grosso do Sul, hoje a gente já tem uma capacidade de alojamento de animais em confinamento de 500 mil cabeças. Se a gente pode fazer até 2 giros nesse confinamento, a gente pode terminar em confinamento até 1 milhão de cabeças. E isso faz o quê? Faz com que o ciclo de vida do boi diminua. E ele, diminuindo o ciclo de vida, sendo abatido mais cedo, ele vai emitir uma menor quantidade de metano. E isso é positivo para o meio ambiente. Próximo. Manejo de resíduos da produção animal e vegetal. Está aí uma nova grande oportunidade para vocês, produtores. Aquele esterco, aquele problema de destinação de esterco, tanto de suíno, quanto de aves, quanto de bovinos, hoje é uma oportunidade de ganho. Para quê? Para a produção de biogás e biometano. Isso já é uma realidade, a gente já está produzindo biogás e biometano em larga escala. A gente tem granjas de suíno no estado já produzindo, ganhando com isso. A gente tem a usina de Vinhema já produzindo, agora a usina de Nova Alvorada do Sul também vai fazer uma grande fábrica de produção de biometano. Então aquela vinhaça
que antigamente era um grande problema. Quem não sabe, a cada litro de álcool produzido gera 11 litros de vinhaça, e antigamente era um problema para distribuir caminhões. Hoje a vinhaça sendo concentrada, ela pode entrar em processo de fermentação e gerar biometano. Então nós já temos hoje os caminhões movidos a biometano, motobomba de irrigação movida a biometano, trator movido a biometano. Isso é uma oportunidade de ganho para o produtor. Fazer com que o resíduo gere biogás e depois ainda faça o biofertilizante. Próximo. Nessa busca do estado carbono neutro, a gente já fez o nosso inventário, né? Quer dizer, uma fotografia de como era o estado no ano de 2017, e a gente, a partir desse inventário, então começamos aquela busca que eu falei para vocês, não só para dizer que a gente é sustentável, nós temos que provar que nós somos sustentáveis. Nós temos que provar que a gente está armazenando mais carbono do que emitindo. E isso a gente precisa muito da pesquisa. Então, a gente precisa desenvolver metodologias que comprovem que a nossa produção ela tem um balanço, que o nosso estado tem um balanço zero ou positivo. Próximo, Renan. Em termos de políticas públicas, a gente já está trazendo quais são as nossas prioridades, né? Combate ao desmatamento, mas eu não poderia deixar de trazer para vocês aqui os programas de incentivo do governo. Esses programas de incentivo do governo, próximo, Renan, eles são programas que premiam o produtor quando eles atingirem as metas de produção. Nós temos o programa de produção de carne de qualidade, chamado Precoce MS. Esse programa, no ano passado, ele distribuiu 120 milhões de reais para os pecuaristas. O que eu tenho que fazer? Lógico, se cadastrar no programa, entregar os animais com características de carcaça desejáveis, nível de acabamento, peso mínimo, e também produzir de forma sustentável. Hoje são 2.500 propriedades que no ano passado abateram 1.200.000 animais e receberam de incentivo direto na conta, com nota fiscal, 1.200.000 reais de incentivo. Além do programa Precoce, nós temos o programa de carne sustentável e orgânica do Pantanal, levando ganho de renda para aqueles pantaneiros que têm uma pecuária importante, uma importante produção de bezerro do estado, mas culturalmente e em termos de intensificação, eles não podem intensificar tanto quanto o Planalto. Também temos um programa de incentivo aos produtores de suínos, chamado Leitão Vida, um programa de incentivo aos produtores de aves de corte, chamado Frango Vida, todos trazendo benefícios diretos ao produtor que produzir com sustentabilidade. Não basta apenas ele engordar o frango dele em 25, 30 dias. Ele tem que engordar o frango dele em 25, 30 dias, ele tem que ter uma granja com biossegurança, ele tem que ter um cuidado com os trabalhadores, ele tem que estar em dia com as certidões negativas, ele tem que fazer o manejo dos resíduos de forma correta e ele é premiado financeiramente. Essas são as políticas do governo para poder incentivar a produção sustentável. Próxima. Mais uma, isso aí são políticas públicas. E a gente então entra nessa roda que a gente chama da roda de crescimento. Quer dizer, a gente abre oportunidades de produzir e a gente traz indústrias para trabalhar essa produção primária. Essa roda do crescimento, próximo, Renan, que é basicamente atrair empresas para industrializar o nosso produto primário, trouxe para o Mato Grosso do Sul todas essas empresas. Só no ano de 2024 foram prospectados 33 bilhões de reais em investimentos. Vocês sabem que a gente está começando agora uma nova fábrica de celulose em Inocência e já está programada uma nova fábrica de celulose em Bataguaçu. Mas todas essas empresas estão com investimento aqui no estado. E desde 2015 a gente já computou 110 bilhões de reais de investimento. Essa industrialização do nosso produto primário é muito importante para o desenvolvimento do estado. E isso aí é um retrato de que aquilo que o governo do estado vem fazendo tem conseguido trazer empresas de porte para cá,
E aqui hoje é um momento em que a gente pode, com certeza, captar mais empresas para vir para o estado industrializar a nossa produção, no caso o amendoim. Próximo. Para trazer a empresa, a gente gera aquilo que o governador Eduardo Rido fala do bom problema. Problema bom. O que é o problema bom? Você traz uma empresa e você faz compromisso com ele que você tem que dar uma infraestrutura para ele poder vir para o estado. Estradas, né? Então vamos passando, Renan. Essa é a nossa malha de ferrovias, né? Então assim, o governo vem estudando a melhoria no a adequação do nosso sistema ferroviário. A gente tem uma ferrovia norte-sul passando lá na região de Chapadão para Aparecido Taboado, mas a gente está estudando também a possibilidade de recuperar o trecho da ferrovia de Campo Grande a Três Lagoas. De Campo Grande até Corumbá não tem viabilidade econômica e nem de Campo Grande até Ponta Porã, mas de Campo Grande a Três Lagoas tem. E aí a alternativa é desviar um ramal de Três Lagoas até Aparecido Taboado e ligar na Ferro Norte, e da Ferro Norte descer para Santos. Então isso vem sendo trabalhado. Próximo. Essas são as nossas rodovias, principais rodovias, e em azul eu trago para vocês o que vai acontecer agora aqui no estado, né? Aquelas estradas em azul ali, que é Três Lagoas, Campo Grande, Santa Rita do Pardo e Nova Alvorada do Sul, Abataguaçu, todas vão ser privatizadas num leilão que está para ser marcado agora até o mês de março. Isso é melhoria da qualidade logística do estado em resposta aos investimentos. Próximo. Também melhoria nos nossos aeroportos. Um grande projeto do governo de inaugurar aeroportos em pequenas cidades. Então todos esses locais identificados aí vão receber aeroportos. Próximo, Renan. A melhoria nas nossas hidrovias, tanto do Paraná quanto do Paraguai. Agora estamos prestes a fazer o leilão do terminal hidroviário de Porto Murtinho, né? O segundo terminal é do governo do estado, vai ser leiloado. Próximo, Renan. E a nossa grande aposta em termos logísticos, que é a Rota Bioceânica. O que é a Rota Bioceânica? É uma rodovia que vai ligar Santos até o Chile, passando por Campo Grande, passando por Dourados, obviamente todos os caminhos levando para Porto Murtinho, onde a gente já está construindo a ponte que vai ligar ao Paraguai, que vai ligar ao norte da Argentina e que vai fazer os produtos chegarem no Chile. Então essa é a ponte de Porto Murtinho, né? Ela vai ficar dessa forma aqui embaixo. Ela já está mais de 60% executada. A previsão dela de inauguração é o primeiro trimestre de 2026. Quer dizer, daqui um ano a gente inaugura essa ponte e aí a gente vai cortar o Paraguai e poder chegar de carro até o Chile. Caminhões, levar os produtos produzidos aqui no estado para embarcarem no Chile. O que a gente ganha com isso? A gente ganha uma redução de tempo de navio de 15 dias. Isso é importante para mandar nossos produtos. Sim, mas olha, gente, é uma oportunidade, porque também nós podemos trazer produtos da China mais barato. E quando a gente trouxer produto dos países asiáticos e do leste dos Estados Unidos mais barato, a gente vai abrir oportunidade para os empresários aqui também. Próximo, Renan. Tudo isso, gente, com esse crescimento sustentável do agro, com essa atração de investimento, com esse nível de investimento das grandes empresas aqui no estado, a gente quer atingir os 4 pilares do governo Eduardo Rido. Nós queremos ser um estado digital e para isso a gente vem informatizando pesadamente toda a estrutura de governo. Nós queremos ser um estado verde, está aprovado para vocês aí, 38% de preservação, crescimento sustentável. Então nós somos um estado verde. Nós queremos ser um estado inclusivo. Os índices de extrema pobreza já diminuíram, os índices das taxas de crescimento são as menores do Brasil. Então queremos ser um estado inclusivo e queremos ser um estado próspero. E essa prosperidade é justamente a busca constante de oportunidades e de atração de investimentos para que a gente oportunize para vocês, principalmente os produtores rurais, maiores oportunidades de ganho na sua atividade. Com isso, gente, eu agradeço.
Fico à disposição caso tenha alguma dúvida. E mais uma vez parabenizo aí o Rogério, meu xará, por esse maravilhoso evento. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Beretta. Acho que vocês agora tiveram uma noção, uma visão do que o governo do estado tem trabalhado, e são informações importantes para a decisão das empresas, de fornecedoras de insumos, de máquinas e do produtor, né? Decisões aí de médio e longo prazo, saber para que rumo o estado está caminhando com o trabalho, aonde quer chegar. Então essas informações realmente são muito importantes para a tomada de decisão dos senhores empresários rurais. Eu abriria agora para 2 perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu posso mandar o microfone aí. Alguém? Não? Não? Beleza, então, Beretta, a gente agradece aí a sua palestra, e se alguém tiver interesse depois de trocar uma ideia com o secretário Beretta, fique à vontade para procurá-lo, perguntar alguma coisa, esclarecer alguma coisa, tá ok? Vamos pedir uma salva de palmas aí para o secretário. Obrigado, Beretta. Antes de eu chamar o próximo palestrante, eu queria, a pedido do Rogério, lembrar que o Jair Caires, tá por aí o Jair? Cadê o Jair? Cadê o Jair? O Rogério pediu, o Jair é parceiro do Rogério, e esse evento aqui hoje e do ano passado também ocorreram por causa do Jair Caires, que é parceiro do Rogério. Então eu queria agradecer o Jair pela essa parceria aí com o Rogério, de fazer acontecer esse evento. Tá ok, Jair? Tá lá no fundo? Tá lá no fundo? Ah, isso aí. Vamos uma salva de palmas aí pro Jair, né? Que é o grande parceiro do Rogério. O Rogério falou assim: Fernando, o Jair fica quietinho, não gosta de aparecer. Mas o seu trabalho está aparecendo, Jair. Parabéns. Valeu, garoto. Agora nós vamos chamar o próximo palestrante. A coordenação chamou de Momento IAC, né? Instituto Agronômico de Campinas, que vai falar sobre variedades de amendoim, tá? Então a gente chama ao palco aqui o Dr. Marcos Donizete Michelotto, né? Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras em 2000, né, há 24, 25 anos atrás, mestre e doutor em agronomia pela Unesp, e atualmente é pesquisador e coordenador do Programa de Desenvolvimento de Amendoim do IAC, né, IAC APTA, e ele, além de ser engenheiro agrônomo pesquisador, ele é entomologista. Dr. Marcos Michelotto, por favor, se dirija ao palco. Opa, Dr. Marcos, tudo bem? Não conheço, Dr. Marcos, muito prazer. Dr. Marcos tem mais de 75 trabalhos publicados, é um especialista, é entomologista, e vai passar para a gente aqui, e vamos explorar bastante ele aqui nessa oportunidade de hoje. Fique à vontade, Dr. Marcos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de estar aqui presente nesse evento. Nós estivemos aqui na edição ano passado, a gente nota o crescimento que esse evento vem apresentando, né? E nós, como uma instituição pública e de São Paulo, para nós é uma honra estar podendo participar aqui do desenvolvimento também aqui no estado. Essa apresentação sobre as cultivares do IAC, ela seria realizada pelo Dr. Inácio Godoy, que ele é melhorista nosso lá do Instituto, mas infelizmente ele não pôde comparecer, então coube a mim fazer essa apresentação. Então a gente vai falar rapidamente sobre as cultivares que o IAC disponibiliza hoje. O IAC, como eu falei, é uma instituição pública do estado de São Paulo. É uma instituição centenária que trabalha com diversas culturas, tanto no desenvolvimento de novas cultivares, de novas variedades, como também em outros aspectos relacionados à produção agrícola.
Dentro do programa de melhoramento genético de amendoim, diferente de outras culturas como soja, milho e outras commodities, o melhoramento é feito através do melhoramento convencional. Então não há transgenia, não há nenhum tipo de modificação genética. O que existe é cruzamento, seleção. Então é um trabalho bastante árduo, a gente tem ali só uma sequência que a gente faz. É preciso escolher os parentais, ou seja, os pais que vão dar origem às novas cultivares. A gente precisa ter esse banco de material lá para a gente poder escolher esses materiais. Faz o cruzamento, que é aquilo ali, que tem uma foto ali mostrando. Depois disso, a gente pega essas flores que são fecundadas e que vão gerar novas lajes, e aí abre todo o processo de seleção, que leva em torno mais ou menos aí de 10 anos. Então, é um trabalho bastante árduo e longínquo, mas que tem seus benefícios. E aí a gente passa por todos esses aspectos relacionados aí a principalmente seleção, né? A gente tem algumas prioridades de pesquisa, como vou falar mais à frente, e cada linha de trabalho demanda a sua atividade. Um aspecto importante do nosso trabalho é que nós temos diferentes locais onde nós realizamos a experimentação. E esses locais são unidades experimentais ou unidades de pesquisa dentro da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Você vê vários pontos brancos ali, são várias as unidades em que a Secretaria está presente, mas esses locais que estão citados em verde são os locais onde há experimentação. Então, por isso, quando nós desenvolvemos uma cultivar e nós entregamos ela ao produtor, ela passou por diferentes ambientes. Então, às vezes surge a pergunta: mas qual cultivar é mais adaptado para um solo mais argiloso, um solo mais arenoso? Geralmente, nós selecionamos materiais que, na média desses solos, se destacam. Então, por isso que a gente não tem um trabalho específico para determinado solo. Amendoim, como está crescendo, né, a gente tem observado aí não só o crescimento dentro do estado de São Paulo, mas também o crescimento em outros estados. Mato Grosso do Sul é um exemplo disso. E isso também acaba tendo também como reflexo disso a produção de sementes. Pois não. Obrigado. Então a gente tem a produção de sementes, que é importantíssimo para a gente ter um bom estabelecimento da cultura. Então foi citado aqui pelo palestrante anterior de que, olha, amendoim, o anterior dizendo que o amendoim foi daqui e tudo mais, era muito daquela semente salva. O produtor plantava, colhia uma parte da sua semente e no ano seguinte ele guardava e fazia um novo plantio. Isso tem mudado muito. Se a gente pensar em 2014, a taxa de utilização de semente era de 20%, 25%, as outras 75% era de semente salva. Hoje isso se inverteu. Praticamente a gente tem 80% aí de semente produzida, oriunda de semente certificada, semente, né, e não grão salvo, e os outros 20% de grão salvo. Isso é permitido por lei. É permitido que o produtor salve a sua própria semente. O que não é permitido é comercialização de grãos como semente. Então isso é que a lei não permite. Então a gente tem aqui dentro do portfólio de cultivares do IAC algumas cultivares que são mais ou menos plantadas no estado de São Paulo e em outros estados também. A área total hoje cultivada com cultivares IAC, a gente estima mais ou menos próximo de 65% da área. Então, se a gente tem aí uma estimativa de 350 mil hectares, a gente tem aí 65% dessas áreas plantadas com cultivares IAC. E quem que escolheu, quem que determinou qual dessas cultivares é mais plantada? Foi o próprio produtor. O produtor vai experimentando, vai utilizando, e aí ele vai se adaptando ou se ajustando ou tendo melhores resultados com determinadas cultivares que eu vou apresentar a seguir. Então a gente tem a 503, que é a nossa principal cultivar plantada. Aqui é só
o percentual de campos de sementes registradas, que é um termômetro que a gente consegue extrapolar para a área plantada. Depois a gente tem IAC-OL3, IAC-505, IAC-OL5, IAC-677 e OL6, que são cultivares mais recentes e que têm tendência de aumento diário. Então, falando um pouquinho mais de cada cultivar, então a gente tem como principal cultivar a IAC-503, é uma cultivar que tem um ciclo mais indeterminado, então por isso ela tem um ciclo mais longo do que outras comparativamente, então o ciclo dela é de 140 a 145 dias. Ela tem como característica, por que ela é mais plantada? Porque ela tem uma boa estabilidade produtiva, ela tem uma moderada resistência à doença e tem um bom potencial produtivo, aí, chegando aí aos seus 6.500 kg por hectare. Quais são as vantagens dessa cultivar? Então a gente tem como vantagens a resistência à doença. É lógico que não é uma resistência altíssima, mas ela contribui muito para que o produtor tenha condições de levar o seu manejo de forma mais tranquila, digamos assim. Tem uma certa tolerância a estresse hídrico. Amendoim, a gente sabe que comparativamente com outras culturas ele é uma planta mais tolerante, mas dentro das cultivares a gente tem os grupos que são mais e menos tolerantes. Isso a gente tem visto que cada vez é mais importante esse tipo de qualidade, né? Porque a gente sempre está sofrendo com alguns períodos de estresse hídrico. Mesmo nesse ano que a gente considera como uma safra boa, que tem tido boas chuvas, teve muitas áreas que passou aí por seus 10, 15, até 20 dias sem chuva e com temperaturas altas, isso acaba prejudicando a produtividade. Então ela tem essa estabilidade de produção bastante interessante. Nós entendemos que o número de plantas por metro para essa cultivar fica em torno de 13 a 14 plantas por metro. A gente sabe que em algumas regiões há uma tendência ao pessoal usar um pouco mais de semente, mas a gente entende que com essa quantidade de plantas emergidas é o suficiente para a produção. Aí ela tem como característica autoleico, que é a qualidade que dá estabilidade ao grão, tem o maior tempo de vida de prateleira, o amendoim demora mais tempo para se densificar, ele tem as suas qualidades nutricionais aumentadas. E o grão mais ou menos aí 38, 42. Por outro lado, a gente tem uma cultivar que está no lado, digamos, no lado oposto ao IAC-503. A gente faz essa forma didática para vocês poderem entender melhor. Ela tem um ciclo mais reduzido, então dentro do nosso portfólio é a cultivar que tem um ciclo mais precoce, partindo aí de 120 a 130 dias. Ela tem um excelente potencial produtivo aí de 7 a 8 mil quilos, isso não é experimental, isso é depoimento de produtores. A dificuldade dela é que a gente brinca que ela precisa ocorrer tudo tudo certo para ela. Então tem que ter uma boa nutrição, um bom manejo, principalmente de doenças, um controle rigoroso de doenças, para que ela possa expressar o seu potencial produtivo. Tem excelente qualidade no descascamento e a gente fala que o stand dela para essa cultivar seria um pouco mais alto, porque como ela tem um crescimento um pouco menor que o 503, então um número maior de plantas para ocupar esse espaço. Mas ela tem, como eu disse, cuidados especiais. Então, quando a gente está falando, principalmente para quem está começando agora, está pensando em plantar amendoim, é importantíssimo conhecer essas características. E a CL3 é a mais produtiva? Pode alguém falar, não, planta L3 que é a mais produtiva, mas precisa estar do teu conhecimento de que, olha, eu preciso fazer um controle rígido de doenças, então são aplicações mesmo preventivas. Amendoim não dá para se trabalhar no curativo, a gente tem que vir com manejo preventivo, então são aplicações de clorotalonil, que é o produto básico, mas associado às misturas. Então as misturas vão auxiliar, vão complementar o controle tanto da mancha preta, que é a principal doença, quanto também para as outras doenças que podem acontecer. Outro aspecto é como é uma planta que
ela não desenvolve muito e ela produz muito material, quando atinge o ponto de maturação, a gente tem que colher ela muito rápido. Não dá para ficar esperando muito tempo ela atingir maturações mais altas. Se é uma área grande, a gente tem uma quantidade de equipamentos limitados, começa antecipadamente, começa um pouco antes para atingir o ponto de maturação ideal dentro da colheita. Porque senão ela pode acontecer de perder muitas lajes. Ela se produz, tinha um potencial para produzir 600 sacos, mas colhe só 400. O que aconteceu com os outros 200? Ficou no solo. E não tem como recuperar isso. O arrancador passa, ela inverte as plantas, as vagens que permanecem presas à planta são colhidas, as que ficam no solo são perdidas. Então isso é perda de produtividade. Você gastou, investiu em insumo e o amendoim ficou no solo. Então é bastante importante ter isso em mente. Outro ponto que nós costumamos conversar com os produtores é da seguinte situação: qual seria a melhor janela para se plantar amendoim? Estou falando aqui muito para São Paulo, tá? Eu acho que acredito que aqui também seja para a mesma situação, mas obviamente que precisa ter trabalhos aqui locais para mostrar que de fato é também isso. Mas de forma geral, a melhor época de plantar seria final do inverno, é lógico que tendo temperatura adequada e umidade, né? Então não esteja muito frio mais e que tenham chuvas regulares. Mas a primavera é a época ideal, por quê? Porque é um período que tem uma alta insolação, você tem umidade adequada, então isso é um estímulo para que a planta floresça e produza frutos. E o que plantar primeiro? Uma cultivar precoce ou uma cultivar tardia? Pensando ideologicamente, seriam as duas, porque as duas expressariam um maior seu potencial produtivo. Mas a gente sabe que por conta da infraestrutura, muitas vezes de colheita e tudo mais, a gente tende a plantar, a abrir essa janela de plantio, para que a gente, e geralmente planta-se o L3 para começar a colher primeiro e depois vem com 15-3. Mas tem que ter em mente que se eu atraso muito o plantio, mais para final de novembro, dezembro, às vezes até janeiro, que foi o caso desse ano, com certeza a gente vai ter reduções de produtividade. E aí não é a culpa da cultivar que é tardia, é o plantio numa época que não é a mais adequada. Se a gente usa uma cultivar de repente de ciclo médio, a gente consegue explorar melhor o potencial dela para ela produzir e não estender muito o seu ciclo. Uma outra cultivar que está aumentando a sua produtividade, a sua área de plantio, é a C505. Ela é semelhante ao 503, embora com algumas diferenças bastante importantes. O ciclo é um pouco menor, então comparativamente com 503 ela ganha uns 10 dias. O potencial produtivo é o mesmo, ela também tem essa questão da resistência e tolerância ao estresse hídrico. O stand, a gente pensa em aumentar um pouco mais do que o 503, tem um bom potencial produtivo e as características são as mesmas. Uma característica importante dela é que ela tem um grão mais arredondado, um pouco menor que o 503, que para alguns mercados é mais interessante e tudo mais. Então, ela ocupa alguns nichos de mercado. E o outro aspecto dela é que ela tem de 3 a 4% a mais de óleo comparado com as outras cultivares, o que para empresas que trabalham com óleo também é importante ter uma cultivar no seu portfólio pensando nessa produção de óleo. A EAC-OL5 é uma cultivar também mais recente do nosso portfólio. Ela tem como característica bastante interessante uma maior tolerância ao estresse hídrico, é moderadamente resistente a doenças, a vírus também, que é uma doença que ocorre na cultura, que eu vou falar após o almoço, tem um bom potencial produtivo e produz aí um percentual de 40 a 50 maior. E o stand ideal aí que a gente tem indicado é de 15 a 16 plantas por metro. E a COL6 é a cultivar mais recente, ela não está muito ainda divulgada, está começando agora a ter semente dela. Ela tem como característica um grão maior, então o percentual do 38-42 ela é maior.
É uma cultivar que tem bom potencial produtivo, tem uma boa tolerância a doenças, o ciclo fica entre 130 e 140 dias. Todas essas cultivares, como eu falei, são autoleigo. E o stand fica aí também semelhante ao 503. E aí, assim, o nosso programa ele não para, a gente continua o nosso trabalho, então a gente tem desde cruzamentos sendo realizados agora, nessa época, quanto também linhagens que estão sendo avaliadas e selecionadas para se tornarem novas cultivares. Dentro dessa linha de produção que a gente costuma falar, né, a gente tem aí a COL7, que é uma cultivar que vem para ser uma opção de cultivar precoce, pensando aí no mesmo nicho que o L3. Comparativamente nos nossos experimentos, ela sempre teve um delta mais de produtividade que o L3. Provavelmente uma característica que a gente observou que talvez o PEG, que é aquela estrutura morfológica que segura a vargem, ela tem um pouco mais de resistência que a do L3. Então, às vezes a gente tem menos perda com esse material do que com, por exemplo, o L3, mas é um material que a gente está começando a multiplicar ele agora. Vai ser registrado esse ano. E aí uma outra linha de trabalho, finalizando já a minha apresentação aqui, a gente, como eu falei aqui da importância de se fazer um manejo rígido e controle de doenças. A gente está falando aqui de 6, 7, 8 aplicações de fungicida durante o ciclo. E a gente está com uma outra linha de trabalho que é o quê? Reduzir esse número de aplicações de fungicida. Obviamente que a gente precisa ter qualidade do grão, precisa ter vagem de boa qualidade, o ciclo também tem que ser adequado, mas a ideia é trabalhar esse material aqui para a gente possa fazer de 3 a 4 aplicações de fungicida e tendo um bom potencial produtivo. Então isso é mudança de forma de se produzir amendoim. Isso ainda está em avaliação, por isso que é uma linhagem lá, 17 e 20, então ela vai demorar ainda para chegar, mas ela está aí na linha de produção nossa. Já tem as características importantes, que é autoleico, o grão é um pouco menor aí que o padrão do mercado, mas isso, conversando com os nossos parceiros, isso é aceitável. E tem bom potencial produtivo, então está aqui só para mostrar uma foto de materiais resistentes comparado com material suscetível sem aplicação de fungicida. Então mostra que o material de fato tem uma excelente resistência à doença. Aqui é a foto de um parceiro que também já está testando, então isso faz parte do nosso programa de desenvolvimento de cultivares. É assim que a gente tem alguma linhagem que possivelmente será uma nova cultivar, a gente já passa para os nossos parceiros para que eles possam ir testando, conhecendo o material e nos dizendo, olha, esse material nos interessa, esse material é interessante e tudo mais. E aqui só o exemplo, né, a gente já vai passando um pouquinho de sementes de cada material para que as empresas que são nossos parceiros possam ir conhecendo os materiais. Aqui é só para mostrar a nossa produção de semente, então o IAC produz semente, nós não temos condições de produzir semente para ter uma entrega direta aos produtores. O que a gente faz é, através de parceiros, eles realizam a multiplicação da nossa semente genética, dão os tombos e aí sim eles atendem os produtores. Então isso é uma forma de otimizar e de ganhar tempo. Aqui é só para mostrar a nossa estrutura, que nós somos em vários pesquisadores. O colega Denizar está aqui, que é o que vai fazer uma apresentação no final da tarde. Então a gente tem todos os nossos colaboradores que ficam aí nessas unidades, que nos auxiliam nesse desenvolvimento, nesse melhoramento, e a gente tem inclusive cooperações internacionais que também nos auxiliam na seleção de novos materiais. E aqui é importante também citar que são os nossos parceiros. Então, a maioria desses parceiros que estão aqui, eles são produtores de semente das nossas cultivares. Lógico, tem empresas aqui que não são sementeiras, digamos assim, mas estão lá como forma de apoiar o nosso trabalho. Então, essa parceria cortou um pouco da apresentação, mas é uma parceria que já existe há 22 anos. E nós
com muito trabalho, muito esforço, cada ano a gente tem conseguido aumentar o número de parceiros. Então a gente fica muito feliz porque o resultado vem sido alcançado. Pessoal, aqui tem meu contato, tem meu telefone, meu e-mail, fico à disposição de vocês. Ali tem os cultivares, quem tiver alguma dúvida, quiser conversar mais, a gente tem um folder com mais detalhes dessa apresentação aqui, com algumas informações dos cultivares, a gente fica à disposição e agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado. Doutor Michelotto, muito obrigado mais uma vez pela excelente palestra. E a gente vai abrir aqui para 2, 3 perguntas. O senhor cumpriu o horário certinho, não precisou nem avisar. E nós temos espaço para 2, 3 perguntas aí. Quem gostaria de fazer uma pergunta, eu mando o microfone aí. Alguém gostaria de explorar o doutor Michelotto? Não, né? Então, já que não tem pergunta, conversa com ele lá embaixo. Essa primeira rua aqui, que estão as variedades do IAC, que o doutor Michelotto se referiu, e é importante trocar ideia com ele com relação a essas variedades, os ciclos, porque o objetivo da sua lavoura depende muito também da variedade que você vai escolher, né? Michelotto, muito obrigado por enquanto, e ele volta com a gente na parte da tarde ainda, tá? Muito obrigado. Pessoal, antes da gente concluir a última palestra do período da manhã, nós vamos chamar aqui no palco 2 clientes do Banco do Brasil, a dona Maria do Carmo e a dona Jusibele, que adquiriram 2 máquinas, né? Estão fazendo um investimento com recurso do FCO para a aquisição de 2 máquinas colhedoras de amendoim. E vamos também chamar aqui os companheiros do Banco do Brasil, o Breno, o Olivar e o Mota, para que assine aqui o contrato de financiamento dessas 2 colhedoras de amendoim que essas 2 produtoras estão adquirindo, né? E demonstrando aí a força do agronegócio, a coragem do produtor em investir nessa nova cultura aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Bom dia. E o contrato? Cadê o contrato? Tá. Então aqui eu vou passar a palavra para o Breno, né, do Banco do Brasil, que vai dar uma mensagem para vocês aqui. E fica à vontade, Breno. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Agradecer aqui ao Rogério, ao Jair, parabéns pelo evento, parabéns pela liderança aí, né, nessa cultura. Dizer que o banco é parceiro dos produtores e também está engajado aí na disseminação dessa cultura que é antiga, mas um pouco nova, porque a gente está resgatando aqui no estado. E para falar, só falar não dá, né? Então tem que provar que a gente é parceiro mesmo. A gente já trouxe aqui 2 contratos. A gente aqui é o principal parceiro no financiamento dos custeios e investimentos, tanto no município quanto no estado, nessa cultura. E para reforçar, estamos aqui com uma carreta agro do banco, que é uma agência móvel para prestar todos os atendimentos necessários aqui, tirar dúvidas e de repente já sair com algum projeto, mais projetos ainda, tá? Agradecer a equipe do Banco do Brasil aqui na cidade, o Olivar, o Mota, que tem realizado os atendimentos para vocês. Bacana? Mota, anuncia aqui, por favor, os nossos clientes. Agradecer novamente aí o Rogério, o Jair e toda a equipe aí envolvida no evento, né? Um evento muito bonito aí. E para simbolizar esse momento aí, mostrar a parceria do Banco do Brasil, vai ter a assinatura da Zuzi, da Maria do Carmo, de 2 máquinas de colher amendoim aí, que já vai ajudar na colheita dessa safra aí. Então vamos assinar o contrato.
E agora Maria do Carmo vai assinar o contrato também da máquina de colher amendoim. Vamos tirar uma foto, né, para registrar esse momento importante aqui que está acontecendo no nosso segundo Amenda Glória, né? Uma decisão importante dos produtores de investir na atividade do amendoim. Parabéns a Zuzibelli e a Maria do Carmo por esse novo investimento. E ao Banco do Brasil por estar ao lado aí dos produtores e operacionalizando o recurso do FCO, né? É um fundo nosso do Centro-Oeste que está disponível para os senhores produtores. Muito obrigado aí aos companheiros do Banco do Brasil, as produtoras, e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Agora, a próxima palestra é intitulada como Fisiologia e Nutrição aplicada à cultura do amendoim, né? Vamos entender um pouco melhor como funciona essa absorção de nutrientes, a necessidade de nutrientes da cultura do amendoim. Para isso, nós vamos convidar o Dr. Carlos Felipe Cordeiro. Carlos Felipe dos Santos Cordeiro é engenheiro agrônomo, mestre em agronomia pela Universidade Unoeste, doutorando em agronomia pela Unesp e desenvolve pesquisa na área da fertilidade do solo, nutrição de plantas, fisiologia aplicada principalmente ao amendoim. Então chamamos o Dr. Carlos Felipe ao palco para proferir a sua palestra. Está finalizando ali a apresentação. Pessoal que está atrás aí, está em pé, tem cadeira aqui na frente, tem bastante cadeira vazia aqui na frente. Sentem aqui ou peguem a cadeira para sentar onde acharem melhor. Não fiquem em pé não. A gente tem trabalho aí pro dia todo, tá? Tem bastante cadeira vazia ainda. Tem mais ali em reserva, tá bom? Enquanto isso, vocês viram a importância, né, de saber escolher uma boa variedade para o seu cultivo. As variedades têm ciclos diferentes, necessidades de solo diferentes, fertilidade diferente. O objetivo da produção também é importante, se é para óleo, se é para consumo in natura, se é para beneficiamento em vários produtos. A gente vê amendoim hoje de tudo quanto é tipo, né? Se precisa do amendoim mais compridinho, mais redondinho, tudo isso, as variedades, você tem alternativas de variedades. E vocês veem que a gente está trazendo pesquisadores de outros estados aqui, que já tem um trabalho de longo período com melhoramento e manejo da cultura do amendoim. Mas eu tenho certeza que a gente vai conversar com o secretário Beretta, que aqui esteve. Nós estaremos colocando recursos financeiros para aumentar a pesquisa no estado de amendoim, pelo Instituto Federal, pela Embrapa, pela UEMS, né, pelas fundações Chapadão e Fundação MS, né, instituições de pesquisa, que a gente precisa investir mais em pesquisas aqui no local. Claro que as pesquisas realizadas em São Paulo, Paraná, são úteis, são importantes, né, para a gente ter uma lavoura produtiva e rentável.
mas é importante também que tenhamos pesquisa aqui no estado. E com certeza o secretário Rogério Beretta levará ao governador a importância da gente alocar recursos na Fundação de Pesquisa para financiar mais projetos de pesquisas. Quem tem que errar é o pesquisador procurando a melhor alternativa para reduzir o custo dos senhores. Claro que a gente sabe que o produtor é arrojado, ele testa, ele vai no vizinho, ele procura informação, mas às vezes ele paga um preço alto, né, com essa tentativa, com os testes. E a pesquisa vem exatamente para diminuir esse risco do produtor e levar a informação mais precisa para ele e para o técnico. Então é importante que o produtor procure assistência técnica, que está sempre também atrás da pesquisa, junto com a pesquisa, para levar informações precisas para o produtor. Ok? Vamos ver aqui como que está o Carlos Felipe preparando a apresentação dele. A gente testa, né? A gente testa o processo todo ali, mas na hora, para valer, dá um probleminha, né? Bom, acho que vocês sabem como funciona, né? Às vezes não tem como fugir desse probleminha, mas vamos resolver sim. Foi? Então, doutor Carlos Felipe, só tem 20 minutos para fazer a sua apresentação e a gente abre depois para 2, 3 perguntas. Será que você consegue passar daqui de cima? Consegue passar daqui de cima? Bom dia a todos. Tecnologia é assim mesmo, a gente testa e na hora que tem que funcionar não funciona, mas eu acho que vai dar certo. Primeiramente queria agradecer a todos, né, o convite do Rogério, do Caio, da Amêndoa Pérez, e é sempre um prazer estar falando de amendoim e numa região que está iniciando com a cultura. Então, qual é o nosso objetivo hoje? Pelo menos tinha passado 1 hora, agora só 20 minutos, vamos ter que correr aqui então. Qual é o nosso objetivo primeiro? Entender como a planta de amendoim funciona para depois fornecer os nutrientes de forma equilibrada. O amendoim, né, os produtores mais tradicionais, que plantavam amendoim na década de 90, falava-se que amendoim não respondia à adubação. Mas o que aconteceu nos últimos anos? Como o Marcos bem mostrou, foi inserir novas cultivares de maior potencial produtivo. Então nós tínhamos no passado materiais de potencial menor, que era o amendoim tatu. As cultivares modernas têm um alto potencial produtivo. Só que para ela atingir esse potencial, nós temos que entender e manejar a planta, né? Então o primeiro ponto é esse daqui, ó. Nós tínhamos no passado esses materiais de porte ereto, de menor potencial produtivo, e o que nós temos hoje é aquele amendoim prostrado. Amendoim tipo rana. E quando a gente fala de adubação, nutrição, quando a gente pensa em algodão, soja, milho, quais são as formas que a planta absorve os nutrientes? Via sistema radicular e via foliar. Só que por que é importante entender a fisiologia do amendoim? Alguns nutrientes, como cálcio, fósforo, têm absorção direta via vagem. Então o amendoim tem uma terceira forma de absorver alguns nutrientes. Então a gente vai discutir isso hoje. Isso impacta, por exemplo, em manejo de gessagem e calagem, né? Então, olha lá. Cálcio, fósforo e zinco são 3 nutrientes que são absorvidos via ginóforo/casca. Logo, isso quer dizer, o sistema radicular do amendoim desce em profundidade, até 1 metro pode chegar. Só que as vagens estão na forma superficial. Então nós temos que entender isso para manejar a nutrição. E a planta
planta tem diferentes necessidades em função da fase fenológica que ela está passando. Então nós temos cultivados ciclo de 120 dias até 150. Qual que é a primeira fase da planta? Então esses primeiros 30, 40 dias, o que a planta está fazendo? Crescendo parte aérea, folha e caule, e fazendo sistema radicular. Então o principal objetivo da planta nessa primeira fase é ter uma boa formação das raízes. O que isso impacta do ponto de vista prático? Se eu tenho um solo com baixo teor de cálcio, e eu sei que cálcio está relacionado a crescimento radicular, eu tenho que nutrir a planta desde a fase inicial. E qual é a característica? Essa primeira fase, 30, 40 dias, a planta tem uma demanda hídrica um pouco menor. Em média, 3,5 milímetros por dia. Quando a gente avança o ciclo dos 40 até os 60 dias, isso depende da cultivar da região, aumenta a demanda da planta. Nessa fase, a planta já está começando a formar as estruturas reprodutivas. Isso tem um custo energético para a planta um pouco maior, né? Então, nessa fase eu tenho que fechar o dossel. Por quê, pessoal? O que nós temos que conscientizar? O principal insumo, a gente fica muito focado em água. Realmente, se tem seca, a gente vai ter queda de produtividade. Mas a radiação, sol, quantidade de luz, tempo de luz é fundamental. Então, nós temos que interceptar essa radiação, absorver energia. Porque da fotossíntese, a planta pega a radiação, água, nutriente e forma açúcar. Se eu vou fazer irrigação, tem um custo. Se eu vou aplicar um nutriente, tem custo. Radiação não tem. Eu tenho que aproveitar essa radiação. Então, essa fase aqui, dos 40 aos 60, 70 dias, eu tenho que maximizar a absorção de radiação. Resumindo, de uma forma um pouco mais prática, não pode chegar sol no solo. Eu tenho que fechar a entrelinha para interceptar a radiação. E aí a demanda hídrica já é um pouco maior. Mas qual que é o ponto principal da cultura do amendoim? É aqui. Essa fase de enchimento de grão, então quem semeou amendoim, por exemplo, final de outubro, início de novembro, o amendoim está nessa fase agora. Qual que é o objetivo da planta nessa fase? É ter redistribuição de carboidratos, de açúcar, da folha para as vagens. O que isso quer dizer do ponto de vista prático? Eu estimular a planta a vegetar lá com 90, 95 dias, não é uma boa estratégia. Eu tenho que estimular ela a tirar o açúcar da folha e colocar nas vagens. E nessa fase, nós estamos formando grão, mais ou menos 25% de proteína e 50% de óleo. Então o custo energético da planta é muito alto nessa fase aqui. O slide cortou, mas o consumo médio diário de água é 6 milímetros por dia. Praticamente o dobro daquela fase inicial. Então, essa fase, a gente passa por um déficit hídrico, a gente vai ter um impacto maior na produtividade do que na fase inicial. Do mesmo ponto, se a planta está com deficiência de alguns nutrientes nessa fase, o açúcar pode ficar na folha e não ir para as vagens, né? E qual que é o impacto disso? O produtor, vocês não vão colher folha de amendoim, vocês vão colher vagem. Esse é um ponto. Eu não vou ter um bom enchimento. Mas outro ponto, né? Vai ao encontro lá na palestra do Marcos após o almoço. Se eu tenho uma folha cheia de açúcar, é mais atrativo para praga e doença. Então o manejo nutricional não vai excluir, obviamente, a proteção de plantas, mas ela pode associar para deixar a planta um pouco mais tolerante. Então por isso que eu digo que antes de falar de adubação, temos que entender como o amendoim funciona e o que ele está necessitando em cada fase fenológica. E na última, que seria a maturação, por exemplo, um IAC OL3, nessa região, mais ou menos 100, 110 dias, ele está na fase de maturação. Eu já tenho consumo hídrico menor, cortou no meu slide 2,5 milímetros por dia. E qual que é o objetivo aqui? Tem maior uniformidade de maturação.
E qual que é a preocupação que vocês têm que ter? Não perder folha. Eu quero que o amendoim chegue no final do ciclo dessa forma, com folhas, mas as folhas pálidas. O que é importante chegar com essa folha pálida? Né? Quer dizer que nós fizemos um bom trabalho. Quer dizer que é uma planta que está bem carregada e esse açúcar saiu da folha e foi para a estrutura reprodutiva. Eu gosto de brincar às vezes. Eu sei que aqui é uma região de bastante pecuária. Chega uma vacada. Você tem uma vaca muito gorda, possivelmente você não tem um bezerro bom no pé. Você chega numa vaca que está meia carne, possivelmente ela está com um bezerro muito bom no pé. Então, chegar no final do ciclo com o amendoim muito enfolhado, algum erro de manejo aconteceu. Né? Ele não está com carga. E aí, durante o ciclo, eu preciso de mais ou menos 500 milímetros. E o que eu tenho que preocupar nessa primeira fase? Número de plantas por metro. Aqui é o primeiro componente de produção. Eu tenho que ter uma uniformidade na distribuição no número adequado, que isso vai depender em função da cultivar. Depois, ali por torno de 40, 50 dias, melhorar o número de vagens por planta, que é o principal componente de produção do amendoim. O número de grão por vagem, eu não consigo mudar muito. Isso é mais genético. As cultivares tipo Runner, tem em média 1,7, 1,8 grão por vagem. E nessa fase é encher os grãos, é ter renda, né? É ter um amendoim de 19 quilos, sabe, de 25 quilos, 19 quilos, por exemplo, de semente. Lógico que isso vai depender da cultivar, mas eu tenho que ter uma vagem completa, o grão completando ela, uma boa renda. Mas não é tão simples assim. Se fosse fácil, nessa fase é só raiz e nódulo, nessa fase é só vagem e nessa fase é só encher. O amendoim é de ciclo indeterminado. Então, no mesmo período está acontecendo várias coisas. É diferente de milho, por exemplo, que tem um período de florescimento muito mais concentrado. Isso, do ponto de vista de manejo, dificulta. Mas do ponto de vista de tolerar déficit hídrico, tolerar estresse abiótico, é um aliado do produtor. Esse ciclo indeterminado tem um período de florescimento mais longo, por exemplo. Então, pessoal, vocês estão começando com amendoim, alguns produtores já estão um pouco mais de tempo. Antes de fazer qualquer manejo, seja adubação, seja de proteção, enfim, entendam a planta. Entenda qual que é a necessidade da planta. E mais avançando, então, entendendo a planta, eu tenho que entender o meu ambiente. Quanto que eu posso produzir de amendoim em função do meu ambiente de produção? Esse é um trabalho que nós fizemos para a região de Presidente Prudente. O que nós fizemos? Um trabalho de modelagem. Pegamos os dados climáticos dos últimos 30 anos. Isso aqui é para cultivar precoce, tá? OL3, por exemplo. Se eu semear um amendoim na média de 30 anos, dia 21 de agosto, o potencial é 3.500 quilos por hectare. Se eu semear um amendoim dia 1º de novembro, eu já dou um potencial próximo de 4.500 quilos por hectare. Então, pessoal, como o Marcos comentou, às vezes eu semeio o amendoim dia 1º de janeiro, esperando colher 500 sacos por alqueire, né, ou 210 sacos por hectare. Eu não tenho potencial produtivo aqui. E por que é importante saber disso? Eu tenho 1.000 alqueires de amendoim, né? Onde eu vou investir mais? No amendoim que eu tenho maior potencial. Eu tenho que entender qual que é o potencial para tomar as estratégias. A gente estava conversando semana passada com grupos de produtores. Muito produtor de soja fez as contas do amendoim, vou produzir 500 sacos de amendoim e ponto. Não é bem assim. A gente tem que entender o ambiente. E um trabalho desse padrão é importante para o ambiente de vocês. Presidente Prudente tem algumas situações similares aqui? Tem, mas com certeza que vai ter diferença. E outra, média de 30 anos. Lógico que eu posso às vezes semear o amendoim dia 1º de setembro em alguma situação, em um ano específico, e ter uma boa produtividade. Mas a chance é menor. E se eu irrigar?
Se eu irrigar, o potencial é maior. Né? Então, essa barra vermelha é o yield gap, né? Que seria lacuna de rendimento, lacuna de produtividade. Quanto que eu deixo de colher pela seca, em função da época de semeadura. Então, mesmo o amendoim irrigado no dia 1º de janeiro, de novo, pessoal, Presidente Prudente, se estudar isso na região de vocês, é menor do que eu semear lá no início de setembro. Tá? Então, o amendoim irrigado, potencial é maior. Pessoal, isso aqui é potencial. Para colher isso, eu tenho que acertar os manejos. Acertar a adubação, acertar manejo de pragas e doenças, plantas daninhas. Isso aqui é um potencial produtivo. A produtividade atingível vai depender do manejo de vocês. Definir época de semeadura, então. Para essa região, a melhor época é essa. Óbvio que eu não consigo semear todo o amendoim dentro de 10 dias. Mas o que eu posso fazer do ponto de vista prático? As áreas de maior potencial, semear dentro da melhor janela. Né? Então, às vezes, não dá para a gente empregar toda a teoria na prática. Melhor janela é outubro e novembro. Talvez eu não consiga semear tudo nessa janela, mas deixa minhas melhores áreas para a janela menor. Segundo passo é definir população de plantas. Estado de São Paulo, especialmente região oeste, Marília, Tupã, Presidente Prudente, tem o costume de usar uma população de planta maior. Tá? Região de Jaboticabal já trabalha com população um pouco menor. O que nós temos feito de pesquisa? Isso aqui é cultivar granuleico, cultivar de ciclo médio precoce. Trabalhando com 11, 15, 20, 24 plantas por metro na linha dupla. A gente vê que a máxima produtividade, justamente o que o Márcio comentou. Isso aqui é uma área de primeiro ano pós-pasto degradado. Em torno de 15 plantas por metro. Quando eu tenho uma área de baixa fertilidade, uma cultivar de ciclo médio precoce. Quando eu vou para uma área de rotação de culturas de maior fertilidade, eu consigo ter boa produtividade com 11 plantas por metro nascidas. Ponto importante, essas seja 10, 15 plantas tem que ser bem distribuída, pessoal. A distribuição, a plantabilidade é fundamental, não posso ter falha de plantio. Fizeram o mesmo estudo nos Estados Unidos, ambiente irrigado. Produziu igual. Com 11 ou 24 plantas. Com 11 ou 24 plantas nos Estados Unidos, o ambiente irrigado produziu igual. Pessoal, por que aqui nesse ambiente, isso aqui é ao lado do Presidente Prudente, eu coloco 24 plantas, um ano seco eu perco produtividade. Eu tenho um volume de folha por metro quadrado transpirando maior, o solo seca mais rápido. Então a gente tem que entender isso. Tá? Óbvio, trabalhar com 8 plantas por metro é muito pouco. A gente tem que buscar um equilíbrio. E vocês aqui na região precisam fazer experimentos nessa linha. Talvez a população ótima não é a mesma de Presidente Prudente, não é a mesma de Jaboticabal. Mas o caminho é mais ou menos esse. Entre 10 a 15, 16 plantas, dependendo do ambiente. Tá? E aí nós fizemos mais estudos também nessa linha. Por exemplo, linha simples e linha dupla, outro questionamento que muitos produtores têm. O que seria a linha simples? Espaçamento de 90. Linha dupla, 17,73. 2 anos de estudo, região de Presidente Prudente, cultivar granuleico também. O que nós observamos? Que na maioria das vezes, então a linha vermelha é dupla, a linha tracejada preta é simples. Na maioria das vezes a produtividade é muito similar. E aí, trabalhando populações diferentes, 8, 11, 13, 15 plantas por metro. De novo, pessoal, máxima produtividade nesse meio aqui. 10 a 15 plantas. Quando eu vou um ano muito chuvoso, numa área de rotação de culturas de alta fertilidade, eu até consegui produzir bem com 8. A gente nunca sabe se o ano vai ser muito bom de chuva ou não. Então é melhor não arriscar. Amendoim com menos de 10 plantas é arriscado. Muito arriscado. Porque eu tenho um potencial produtivo menor. Então, pessoal, nós estamos numa linha do tempo. Época de semeadura, população de plantas, vamos avançando. E aquela questão, se eu coloco muita planta exagerada,
Trabalho feito aqui nos Estados Unidos também, publicado. O que mostra? Quanto mais planta, pessoal, o solo seca mais cedo. Então isso aqui é condutância estomática. O que seria? Abertura e fechamento dos estômagos da planta. Passou por um déficit hídrico. Onde ela fecha ou reduz a abertura mais cedo? Nas parcelas que tinham acima de 20 plantas por metro. O consumo de água maior. Temos que entender isso. Tá? Não precisamos exagerar demais o número de plantas por metro. Só que para isso eu preciso do quê? Preciso de uma semente de qualidade e de uma semeadora de qualidade para distribuir essa semente no metro. Então definimos isso. Época de semeadura, população, profundidade de semeadura. Esse aqui é um trabalho que saiu essa semana, uma revista importante, mostrando qual que é o impacto da profundidade de plantio. O slide cortou, brincadeira, mas aqui 1 centímetro, 2,5, 5, 10 e 15 centímetros de profundidade. O que acontece? Olha lá, quando eu coloco na profundidade certa, olha o equilíbrio. Eu tenho um equilíbrio no crescimento de parte aérea e raiz. Isso aqui é síntese de etileno, os autores mediram isso, balanço hormonal da planta. Quando eu coloco ela muito rasa, eu tenho um comprometimento no crescimento inicial. Qual que é o problema de eu colocar a semente muito rasa? A temperatura superficial do solo é muito alta. Eu aumento muito a síntese de etileno. Eu tenho um comprometimento no crescimento, balanço hormonal da planta. Quando eu vou para uma profundidade de 15 centímetros, olha o sistema radicular. A parte aérea está até bonita, mas o sistema radicular é comprometido. Coloca base, mas impacta.